Olá! Nossa aula de hoje é sobre células, estrutura base dos seres vivos. Você já se perguntou o que diferencia um ser vivo de algo não vivo? Uma característica comum aos seres vivos e que os diferencia dos elementos não vivos é o fato de serem formados por uma ou mais células. A célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos e apresenta como partes fundamentais a membrana plasmática, que é uma película muito fina que envolve o conteúdo da célula. E mais do que um simples envoltório, essa membrana regula a passagem e a troca de substâncias entre a célula e o meio que ela se encontra. Temos também o citoplasma. O citoplasma é um material presente na região entre a membrana plasmática e o núcleo, no caso dos seres eucariotes. Ele é constituído por um material gelatinoso, chamado hialoplasma, onde ficam imersas as organelas celulares, estruturas que desempenham funções vitais diversas para a célula, como digestão, respiração, excreção e circulação. E temos o material genético. O material genético onde estão as informações sobre as características de um ser. É o material genético que comanda as atividades celulares. Em geral, as células possuem um tamanho tão pequeno que só podem ser vistas por meio de um microscópio. Dentro delas ocorrem inúmeros processos que são fundamentais para manter a vida. Todos os seres vivos são formados por células, exceto o vírus. Os vírus são seres que não possuem células, mas são capazes de se reproduzir e sofrer alterações no seu material genético. Esse é um dos motivos pelos quais ainda se discute se eles são ou não seres vivos. Como podemos classificar os seres vivos? Existem diversas formas de classificarmos os seres vivos. Uma delas é classificá-los de acordo com o número de células que eles possuem. De acordo com o número de células, nós podemos classificá-los em unicelulares ou pluricelulares. Os organismos unicelulares são aqueles formados por uma única célula. Essa célula não precisa de outra para desempenhar suas funções, como locomover-se, alimentar-se e até mesmo reproduzir-se. Ou seja, uma única célula desempenha todas as funções das quais esse organismo precisa para sobreviver. Eu coloquei aqui como exemplo de organismos unicelulares um protozoário, nesse caso é o Trypanosoma cruzi. Esse protozoário é responsável por causar uma doença chamada doença de Chagas. Coloquei também como exemplo um grupo de bactérias, uma colônia de bactérias. Essas bactérias são as bactérias responsáveis por causar a cárie, tá? Aquela mesma cárie que estraga os nossos dentes se nós não escovarmos ele direito. E coloquei também a imagem de um grupo de leveduras, tá? As leveduras são fungos, existem diversos tipos de fungos. No caso da levedura, elas são fungos que são muito utilizados na fermentação de alimentos. Essa imagem que eu coloquei é de um grupo de leveduras usado na fermentação de pães, que fazem os pães crescerem. Agora vamos aos organismos pluricelulares. Os organismos pluricelulares são aqueles formados por mais de uma célula. Esses organismos são mais complexos e suas células atuam em conjunto para garantir sua sobrevivência. Coloquei aqui como exemplo de organismos pluricelulares as plantas, né? Todas as plantas são pluricelulares, são formadas por diversas células. Coloquei um cogumelo também é um tipo de fungo, porém são fungos pluricelulares. As algas, os seres humanos
e todos os seres do reino animal, tá? Então, todos esses seres são formados por mais de uma célula, muitos deles formados por milhões de células. E devido a isso, são chamados de pluricelulares. Espero que tenham gostado da aula. Bom estudo e até a próxima!